Dr. Greg, o senhor é um filósofo muito produtivo academicamente. Escreve muitos livros, viaja muito. E eu gostaria de saber um pouco da sua rotina de estudos. Nós vivemos num mundo cheio de distrações, WhatsApp, redes sociais. Então, como é que o senhor consegue ser tão produtivo? E também eu gostaria de saber um pouco da sua rotina de exercícios, já que o senhor tem uma deficiência como eu. Qual é essa última? Eu não peguei a última parte. Eu queria saber como é que ele cuida do corpo dele, né, a questão do exercício. Yeah. Thank you for a personal question. Obrigado por uma pergunta tão pessoal. I have a secret weapon, and it is my wife, Jan. Eu tenho uma arma secreta que é minha esposa Jan. She sees it as her calling in life to make me as effective as I can be. Ela sente como sendo chamado de vida dela me tornar tão eficaz quanto eu possa ser. And so she will often say, "Give me the grunt work. I'll do it so that you can devote yourself to these more important E é things." frequente ela dizer para mim, me dê todo o trabalho difícil que você não precisa fazer, que eu vou fazer para você estar livre. And she recently helped me to develop a schedule for the day. E recentemente ela me ajudou a desenvolver um horário para o meu dia. I said to her, "Honey, I feel like I'm losing it somehow. I can't study all day long like I used to. I'm tired and I can't think in the afternoon. What should I do?" Eu disse para ela, querida, eu sinto que eu não sou mais como eu era no passado, que eu consegui estudar um dia inteiro. Chega de tarde, eu me sinto cansado, eu não estou conseguindo dar conta. O que você sugere? And she said, "There's nothing wrong with you. You just need to rearrange your schedule." Ela disse, não tem nada de errado com você não, você só precisa rearrumar o seu horário. And so what we worked out is that I do my most difficult intellectual work in the morning between breakfast time and lunchtime. Então o que nós rearranjamos foi que eu faço o meu trabalho mais intelectualmente desafiador na parte da manhã, entre o café da manhã e o almoço. And then in the early afternoon, I'll do less demanding intellectual work, perhaps popular level work or proofreading or something of that sort. Então, na parte da tarde, depois do almoço, eu faço o trabalho menos desafiador intelectualmente. Por exemplo, ler um texto para ver se está correto ou responder a perguntas mais leves, digamos assim, questões mais leves. And then from 4 to 6, I'll do work that doesn't require any intellectual ability, like answer email. Então, das 4 às 6, eu faço o trabalho que não requer nenhuma habilidade intelectual, por exemplo, responder e-mails. And I have found that this helps me to be very productive. E eu descobri que essa forma de ser me ajudou a ser bem produtivo. In terms of the physical exercise, I do maintain a regular physical regimen of light weightlifting and aerobic activity to try to keep my body in reasonable condition. Em termos de exercício físico, eu mexo um pouco com halteres de forma bem leve e faço trabalho aeróbico também leve para me manter o melhor possível em forma. Craig, I had 2 questions for you. Peraí, você vai falar em português para todo mundo entender, eu falo inglês para ele. Eu tinha 2 questões para você. Será que eu posso fazer as 2 ou é impossível? 2 questions? Yeah, if they're short. One at a time, right? Okay. Pode fazer as 2, mas faz uma por vez, por favor. O argumento moral em prol ou em defesa da fé cristã parece ser o mais frágil. Desculpa, repete, eu não ouvi. Tá. O argumento moral em prol ou em defesa da fé cristã parece ser o mais frágil. The moral argument seems to be the most fragile for the Christian faith. Mostrar o contrário, a ter como pano de fundo o multiculturalismo antropológico. Essa é uma das questões. That makes sense? I think I understand it. Okay. I think that the question concerns the second premise of the moral argument, which says that
objective moral values and duties exist. Eu creio que isso diz respeito à segunda parte do argumento moral, que diz what does exist? You gotta go thing by thing here. I'm sorry? What is the second part? Can you repeat? The second premise is objective moral values. Valores and duties objetivos exist. morais and objective moral values and Duties. e deveres existem. This is not to deny that there are also non-objective values Isso não quer negar que existam valores não objetivos, that differ from culture to culture. que diferem de cultura para cultura. Nor is it to deny that there are some cultures and societies which are morally evil. E também não é para negar que existem culturas nas sociedades que são moralmente malignas, mas Like National Socialist Germany, como a Alemanha Socialista Nacional, or apartheid South Africa, ou o apartheid da África do Sul, a sociedade comprometida com isso. But when you consider certain core values and events, I think you'll find great unanimity on these. Mas quando você olha para valores centrais, eu creio que você enxerga uma certa unanimidade nisso. For example, I've been told that even in cannibalistic societies, they think that it's true that you should love your neighbor as yourself. Eu fui informado, por exemplo, que mesmo em sociedades canibais, eles Another tribe as neighbors. mas acontece que ele não vê pessoas de outras tribos como próximos. And so there's a surface difference, Então existe uma diferença de superfície aqui no argumento, but deep agreement. mas existe uma concordância profunda. And so I would just encourage you to think about specific examples of moral evil or good and ask yourself the question, is this objective? And I think you'll come to the conclusion that E eu they só are. te desafiaria a olhar para essas questões que você está levantando e que você se perguntasse, isso aqui é moralmente objetivo, e à luz disso tudo, você chegasse às conclusões. Second question. Segunda. Como é possível demonstrar que o materialismo não abarca, não encobre a realidade no total? Que o Materialismo não encobre a realidade no total. Yeah. I think that the cosmological argument for the existence of God is a decisive refutation of materialism. Eu creio que o argumento cosmológico da existência de Deus é um material decisivo para a comprovação da existência de Deus. For the beginning of the universe is the beginning of all matter and energy. Que o início do universo é o início de toda a matéria, de toda a energia. Indeed, physical space and time themselves. Até mesmo espaço e tempo. So this completely rules out the idea of the ultimacy of materialism. Então isso acaba com a ideia de a supremacia da matéria, digamos There assim. must be a transcendent reality which brought the material spatio-temporal realm into existence, in my opinion. Tem que haver alguma coisa, alguma realidade que trouxe à existência a matéria, a dimensão tempo e espaço também. Thank you. Obrigado. Olá, Dr. Craig. Eu, como agnóstico, frequentemente me faço questões, né, a respeito da existência de Deus. E a minha questão é o seguinte: como é possível identificar, como é possível conhecer a identidade de Deus a partir do próprio argumento cosmológico que o senhor propõe? Ou seja, como é que você sabe que o Deus que você está provando a existência é o Deus cristão que você acredita? The cosmological argument does not claim to prove the existence of the Christian God. O argumento cosmológico ele não reivindica comprovar a existência do Deus cristão. Indeed, one of the strengths of this argument is its intersectarian appeal. Aliás, uma das forças desse argumento é a sua força intersectária.
It has been propounded by Jews, Muslims, and Christians alike. Ele foi proposto por judeus, muçulmanos e cristãos. So, if you want to talk about whether the creator of the world is the God revealed by Jesus of Nazareth, Então, se você quiser argumentar que o Criador do mundo é revelado na pessoa de Jesus de Nazaré, I think you then need to look at Jesus aí eu creio que você vai ter que olhar para Jesus and ask who he was e perguntar quem ele era and what do you make of his claims to be the true revelation of God the Father. e o que você faz com a crença dele de ser uma revelação direta e especial do Pai. And if you're persuaded, as I am, that Jesus made divine claims whereby he put himself in the place of God, E se você está convencido como eu de que Jesus fez afirmações que o colocam como Deus, and that God raised him from the dead in vindication of those allegedly blasphemous claims, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos dessas reivindicações alegadamente blasfemas, then you'll agree that the God who exists is the God of Israel revealed by Jesus. aí você vai acreditar que o Deus que existe é o Deus de Israel revelado por Jesus. Boa tarde, professor Craig. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre o determinismo. O determinismo filosófico, o determinismo científico e o determinismo teológico. Oh, that's quite a mouthful. Você me deu uma sacola e tanto. I do not accept determinism of any sort. Eu não aceito determinismo de nenhuma espécie. I say this primarily on theological grounds. Eu afirmo isso primeiramente ou primordialmente em base teológica. Indeed, it's probably because of that I have not cared to specialize in the philosophy of mind or to look at arguments for and against determinism. Talvez por isso eu resolvi não me especializar em filosofia da mente, né, que trata principalmente do determinismo. I figure if we don't have any free will, then everything is meaningless anyway. Eu concluo que se nós não temos um livre-arbítrio, tudo se torna sem sentido. Because even then, my decision to believe in determinism or not is just determined. Porque aí a minha decisão de crer no determinismo ou não já vai estar determinada. So it's hard to see how determinism can be rationally affirmable. É difícil enxergar o determinismo como algo que possa ser afirmado. So I would say that I don't see any good arguments in favor of determinism. Ou seja, eu não vejo bons argumentos em favor do determinismo. And if you're interested in reading more about that, take a look at what my colleague J.P. Moreland has written in our book, Philosophical Foundations for a Christian Worldview. Esse livro que você fez is it in Portuguese? Yes, it is available. No. Philosophical no, the big fat one. There it is. Se você está interessado em entrar mais fundo nisso, olhe para o que o meu colega Moreland escreveu nesse livro aqui, Filosofia e Cosmovisão Cristã, que ele entra nesse assunto. Yeah. J.P. wrote the chapters on the philosophy of mind, free will and determinism in that book, and I would commend them to you. Ele escreveu os capítulos sobre a filosofia da mente, livre-arbítrio, determinismo, então eu recomendo que você leia, que é material muito bom. Boa tarde. Eu queria fazer duas perguntas. Faz uma por vez, tá? Tá ok.
A primeira é que alguns cientistas têm proposto que nós podemos estar vivendo num universo simulado. Como ele responderia isso? Como na Matrix. Yeah. I find it difficult to take these sorts of scenarios seriously. Eu tenho dificuldade de olhar para esse tipo de cenário de proposição com seriedade. Any argument for the irreality of the external world would have to be based upon evidence of my senses from the external world. Toda argumentação a favor da irrealidade da existência do universo teria que se basear nos meus sentidos, naquilo que eu percebo desse sistema. And so such an argument undermines itself. Então esse argumento ele se automina, ele se derrota a partir daí. If I have no reason to trust my senses of the reality of the external world, se eu não tenho motivo para confiar nos meus sentimentos desse mundo exterior, no que eu sinto desse mundo exterior, que eu percebo, then I would have no basis for trusting any evidence in favor of these very theories that you então suggest. eu não teria qualquer motivo para crer nessas teses que você citou. So I don't think that these theories are any more serious than the old scenarios. What if you were a brain in a vat of chemicals wired up by a mad scientist to hallucinate that you're living in the external world? Então eu não creio nisso mais do que eu creria num cientista alucinado fazendo as suas experiências e de repente gerar um mundo que nós existimos. Segunda. A segunda pergunta é sobre a questão do deísmo e a vida pós-morte. Teria argumentos sem envolver Jesus Cristo para tentar demonstrar que nossa fé é válida? A segunda parte que eu estava traduzindo eu não peguei. Deísmo e pós-morte. Qual é a... Teria como demonstrar que o deísmo é falso e a pós-morte existe sem envolver deísmo. Sem envolver Jesus Cristo? Pela lógica? By logic. You could Poderia try to show tentar that there mostrar are miracles que há milagres apart from those wrought by Jesus of Nazareth. Fora os feitos por Jesus Cristo de Nazaré. If you could show that, for example, Old Testament miracles occurred, se você pudesse provar, por exemplo, que os milagres do Antigo Testamento that aconteceram, would show that deism is false. isso mostraria que o deísmo é falso. Deism is the view that there is a creator and designer of the world, but he doesn't reveal himself in the world in any more particular, specific way. O deísmo é a crença de que Deus é o criador do mundo, mas ele não se revela a esse mundo que ele criou de uma forma clara, direta. And the best way to assess whether this view is true is to look at the world and see if God has revealed himself in the world in some special way. E a forma de você acessar isso é verificar se ao olhar para o mundo à sua volta, Deus se revelou de alguma forma especial nesse mundo, nessa criação. And since Jesus of Nazareth is the most striking example of someone who claimed to be the revelation of God in that way, I think that it is the most obvious place to look. E já que Jesus reivindicou ser a revelação mais direta de Deus neste mundo, eu creio que é nele para quem nós temos que voltar os olhos. Eu só queria informar que por causa do tempo a gente vai encerrar no pessoal que está aqui na frente, tá? Então ninguém mais pode vir e que o pessoal faça uma pergunta a cada. E se der tempo a gente volta e pode perguntar mais, tá? Eu vou fazer uma das perguntas do pessoal da internet que está acompanhando. É do Wesley Monteiro. A pergunta dele é: quais conselhos práticos podem ser dados aos filósofos cristãos brasileiros a fim de que estes possam chegar a um padrão de influência no pensamento secular aproximado daquele que há nos Estados Unidos hoje? Wow.
All right, I would make a couple of practical suggestions. Eu daria algumas sugestões práticas. Number one is to become fluent in English. A primeira delas é torne-se fluente no inglês. And I say that not because of some sort of linguistic chauvinism. Eu não digo isso por causa de algum chauvinismo linguístico, but rather because the literary resources in English are just so huge compared to, say, Portuguese, that you need to be able to read this literature. Porque os recursos existentes, recursos literários existentes no inglês, é tão grande em comparação, por exemplo, com os existentes em português, que você precisa poder acessá-los no inglês. So I make this same recommendation when I talk to European students. Learn English really fluently. Eu faço a mesma recomendação se eu estiver falando com alunos de algum país da Europa. Aprendam o inglês fluentemente. Secondly, I would say get a doctoral degree from a top secular university. Em segundo lugar, eu diria, adquira um doutorado de uma universidade secular de conceito. Even if you do your undergraduate work or master's degree work at a Christian institution, get your terminal degree from a top secular school. Mesmo que você realize seus estudos a nível de bacharelado, de mestrado numa instituição cristã, adquira o seu doutorado numa instituição secular de nome. And this will help to open doors of opportunity for you. Isso vai fazer com que as portas da oportunidade se abram para você. And the last piece of advice is perhaps a little odd. O último conselho é, quem sabe, um tanto estranho. But it is this. É o seguinte: seek the praise of God rather than men. Busque o louvor de Deus nisso, e não o louvor dos homens. Don't worry about what that question said about will I attain academic respectability. Não se preocupe do lado dessa pergunta que foi feita no sentido de será que eu vou chegar a ter essa respeitabilidade acadêmica que eu almejo atingir? That is a fool's bargain. Essa é uma busca de um tolo. Seek first of all to be faithful to God and His Word. Procure primeiramente ser fiel a Deus e a sua palavra. Do first-rate scholarly work. Efetue trabalho acadêmico, estudo acadêmico de primeira categoria. And then let the chips fall where they may. E permita que tudo se encaixe, os louvores se encaixem onde eles têm que se encaixar. If you achieve academic respectability, praise God. Se você atingir a respeitabilidade acadêmica, louvado seja Deus por isso. But if you don't, better to have been faithful to God and to have done His calling than to pursue the praise of men. E se você não atingir essa respeitabilidade acadêmica, melhor foi você ter buscado glorificar a Deus do que atingir uma coisa que é muito importante para os homens. Vou fazer só mais uma pergunta e já encerro aqui a parte do pessoal da internet. Do Vitor Mesquita, ele pergunta: como combater a acusação comum de que a teologia natural está longe da ortodoxia? How to combat the accusation that natural theology is far from orthodox? That's a strange question. Pergunta estranha. Well, two things come to mind. Duas coisas me vêm à mente. First, I think that the Bible endorses natural theology. Primeiro, que eu acho que a Bíblia endossa a teologia natural. You'll recall that natural theology is providing evidence for the existence of God without appealing to authoritative divine revelation. Vocês vão se lembrar que a teologia natural é o provar a existência de Deus sem apelar à revelação divina autorizada. Now read the opening chapter of Paul's letter to the church in Rome. Leia o primeiro capítulo de Paulo aos Romanos. Paul says that from the creation alone,
God's eternal power and deity have been made clear to people so that they are without excuse. Paulo diz que na revelação de Deus ao homem pela natureza, Deus deixou claro que ele é Deus e não há qualquer desculpa para o ser humano. And do you remember when Paul and Barnabas heal the lame man and the priest of the temple of Zeus comes out to give offerings to them as gods? E você se lembra quando Paulo e Barnabé curaram um coxo e aí vem aquele sacerdote querendo mostrar que eles são deuses e tudo mais, oferecer homenagem a eles? Paul rebukes them and says, "We're just men like you." Paulo repreende esse homem e diz: não, nós somos humanos que nem você. The true God who has made heavens and earth has not left himself without a witness, Paul says. Paulo diz que o Deus que criou o céu e a terra não se deixou sem testemunha. Right. So the New Testament itself says that God has borne witness to his existence in the created order around us. Então, Deus, ele dá testemunho na ordem criada que está à nossa volta, na natureza. And then secondly, I would point out that Orthodox theologians have supported natural theology. E em segundo lugar, eu diria que teólogos ortodoxos têm dado sustentação à teologia natural. People like Augustine, Anselm, Aquinas, and so on. Anselmo, Agostinho, Anselm and Aquinas? Augustine. E Anselmo, Agostinho e Tomás de Aquino, desculpe. So this is part of Orthodox theology. Então isso faz parte da ortodoxia teológica, sim. Boa tarde. Algumas igrejas cristãs, elas desvalorizam o estudo da apologética como pregação imediata do evangelho, por não ter um resultado imediato. Eu queria que o senhor discorresse um pouco do quão importante é o estudo da apologética para a igreja cristã, na formação da cultura para a pregação do cristianismo. Okay, wonderful question. Ótima pergunta. In the opening chapter of my book, On Guard, I discuss why apologetics is important. Is it in Portuguese? Yes. Okay. On Guard or something like that. Ok. No início desse capítulo, em guarda, que está em português, que eu escrevi, eu trato desse assunto no primeiro capítulo. And the significance or importance of apologetics goes far beyond your immediate personal evangelistic encounter. E a importância da apologética, ela vai muito além do seu trabalho evangelístico, dos encontros evangelísticos que você possa ter. Part of the task of apologetics is to shape the culture in such a way that believing in Christ is an intellectually responsible thing to do. A parte da apologética, do alvo da apologética, é tornar, impactar o pensamento existente. Então, de forma que você, ao ter argumentos apologéticos, você torne o crer em Cristo uma coisa intelectualmente aceitável. People may not become Christians because of the arguments. As pessoas talvez não se tornem cristãs por causa dos argumentos, but the arguments give them the intellectual permission to believe when their hearts are moved. mas os argumentos dão para essas pessoas permissão intelectual para crer quando o coração delas for tocado. Meu nome é Eliud, bem-vindo ao Brasil. Gostaria de perguntar o seguinte: todos nós, estudantes de filosofia, acabamos fazendo um recorte de todas as referências que existem, né, com relação a estudos de teologia, filosofia, enfim. Então, eu queria saber o seguinte: o filósofo citou a questão de que alguns filósofos, né, brilhantes influenciaram toda uma geração de ateus. E agora ressurgem filósofos brilhantes que estão influenciando uma nova geração de teístas.
Eu gostaria que ele citasse 2 ou 3 destes filósofos, tanto ateus, né, brilhantes que influenciaram os ateus, quanto os teístas, e a importância dos filósofos ateus nesse ressurgimento agora, como os novos filósofos usam como contra-argumento, né, contra esses filósofos brilhantes ateus. Não sei se ficou claro. Now, is it theists or atheists that he wants me to name? Ateus, né? Filósofos ateus. Tanto os ateus, né, se ele pudesse dar 2 ou 3 referências, tanto dos ateus que influenciaram toda a geração, quanto dos teístas. Quote 2 or 3 Contemporâneos. atheist philosophers that influence generations, as far and also the Christians that are influencing. Okay. And how these atheist philosophers ended up influencing this resurgence. Yeah. Theism. Well, I think that the most important atheist philosophers are now part of the bygone past generation. Eu creio que a maior parte desses filósofos ateus fazem parte de uma geração que já se foi. I think Bertrand Russell would be the naturalist philosopher of unparalleled importance in the 20th century. Bertrand Russell foi o filósofo naturalista sem paralelos. Anthony Flew would also be a very prominent philosopher who was, for most of his life, an atheist. Anthony Flew também seria um filósofo assim de importância que foi ateu a maior parte da sua vida. Though remarkably, in the last few years of his life, Flew became a theist. Embora de forma marcante, Flew nos últimos anos da sua vida se tornou ateísta. And he attributed this to the argument for design. E ele atribuiu isso ao argumento do design inteligente. The American philosopher W.V.O. Quine was a very, very important naturalist, even though he didn't write on philosophy of religion much. Can you repeat his name? Quine. Okay, o Quine foi um filósofo que influenciou muito, apesar de que na geração dele ele não teve a proeminência devida. Contemporary scene, one might name Graham Oppy of the University of Monash in Australia. Na geração atual, alguém poderia citar Manape da Austrália. Or J. Howard Sobel, lately deceased, from the University of Toronto. Ou Sobel da Universidade de Toronto, que faleceu recentemente. Among Christians, Poste de filósofos mais novos como Zimmerman, Alexander Pruss, Trenton Merricks, and many, many others. E muitos outros. Primeiramente, gostaria de desejar boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, Dr. Craig. Meu nome é Diego, sou estudante de economia aqui desta universidade e gostaria de dizer que admiro muito o trabalho do senhor, disseminando argumentos lógicos para embasar a fé cristã. O senhor foi muito importante na minha formação como cristão e a pergunta que eu queria fazer para o senhor hoje é em relação ao tema que tem assim, tomado muito as discussões no Brasil, fundamentalmente, que é a respeito do tema de política e economia. Eu sou um leitor assíduo do pensador cristão Wayne Grudem, e ele prega que uma economia baseada na Bíblia, teologicamente, ela prega, em linhas gerais, que o Estado deve ser enxuto, cuidando de punir aquele que faz o mal e beneficiar aquele que faz o bem. Seria uma tarefa bem resumida. Eu gostaria de saber do senhor a sua opinião a respeito desse tema, se é parecida com a do Wayne Grudem ou difere. Grudem principally, and I'm aware personally, and am aware of his work in this area. Eu conheço o Wayne Grudem pessoalmente, estou bem consciente dessa obra dele. But candidly, this just isn't an area that I have been interested in studying. Mas, sendo bem franco com você, é uma área que eu não tive nenhum interesse em estudar pessoalmente. Every one of us, if he wants to make a contribution, needs to specialize in a certain narrow
area of specialization. Se nós queremos ter uma contribuição que permanece, que é forte, nós temos que nos especializar em uma área. And so we'll be ignorant of many things in other disciplines. Então nós seremos ignorantes, digamos assim, em outras disciplinas, outras áreas. And this is one of those many areas in which I must plead ignorance. E essa é uma das muitas áreas em que eu tenho que me chamar de ignorante. Sorry. Me desculpe. Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Primeiro, sou muito grato, né, pelo trabalho apologético de pessoas como o senhor. Em especial, um dos livros que fortificou a minha fé foi o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler. Ele foi um dos diretores do senhor, se eu não me engano. O Norman Geisler. E um livro show que eu indico também, mas eu tenho dificuldade de entender um dos argumentos, que é o argumento ontológico de Platina e de Platinga. E eu queria que, se o senhor pudesse me esclarecer, que eu tenho muita dificuldade em entender esse argumento. He wants me to explain the ontological argument. Yeah. Okay. In a nutshell. Resumindo, the idea is that once you understand the concept of God, you will see that if this concept is even possible, then God must exist. Is even what? That's the problem with the ontological argument. Okay. Familiar with the word. Yeah. The claim of the ontological argument is that if you properly understand the concept of God, you will see that if this is a coherent concept, then God must exist. O argumento ontológico é que se você compreende a possibilidade da existência de Deus, então é sinal de que Deus existe. É isso? And the principal controversy about this argument is, E a controvérsia sobre esse argumento é: is the concept of God coherent? o conceito de Deus é coerente? Most philosophers would agree with Plantinga that if God's existence is possible, then yes, God must exist. A maioria dos filósofos concordaria com Platinga. Se a existência de Deus é viável, então Deus existe. So the question is the concept of God possible? Então a pergunta realmente é: o conceito de Deus é possível? And that's the debate. Essa é a questão. Boa tarde a todos. Eu sou do Departamento de Química aqui da UFPB, sou aluno de doutorado. E, assim, uma pergunta até mais simples, vamos dizer assim, porque eu não sou filósofo, então não vou... É uma pergunta mais simples, mas teve toda essa influência, digamos assim, essa nova revolução, a influência da filosofia, digamos, nos Estados Unidos, né, que teve e que está tendo esse avanço. Eu gostaria de saber, principalmente nos outros departamentos fora da filosofia, porque principalmente na química eu não percebo tanto essa influência nas ciências exatas, porque há uma influência muito forte de cientistas como Stephen Hawking, que é ateu, vamos dizer assim. Então eu percebo muitos ateus que influenciaram as gerações de pensadores físicos e químicos, e o quanto que essa revolução, se vocês conseguem perceber alguma mudança nos Estados Unidos nesse tipo. Yeah. Great question. Ótima pergunta. You remember Quentin Smith said that philosophy departments are God's last stronghold. Você se lembra que na palestra eu disse que Quentin Smith disse que os departamentos acadêmicos da faculdade são a última fortaleza de Deus? I disagree. Eu discordo dele. I think philosophy departments are a beachhead.
Na verdade, ele falou de departamentos de filosofia. Eu creio que os departamentos de filosofia são a cabeça de ponte. From which operations can be launched to impact the rest of the university. De onde operações podem ser começadas, lançadas para impactar o restante da universidade. And yes, this is happening in the physical sciences. E isso está sim acontecendo nas ciências físicas. It has been tremendously gratifying to me personally. Para mim tem sido muito gratificante To see professional cosmologists like George Ellis of Cape Town University. De ver como cosmologistas como George Ellis da Universidade de Cape Town. Or Christopher Isham of Imperial College. Ou Christian Isham do Imperial College. Or Alexander Volenkin of Tufts University. Ou Alexander Volenkin da Touchstone University. Interacting with the Kalam cosmological argument for God's existence. Interagindo com o argumento cosmológico de Kalam em termos da existência de Deus. Moreover, the debate over the fine-tuning of the universe cannot avoid the God question. Indo mais longe, isso pode afetar o argumento da sintonia fina da existência do universo. The fine-tuning of the universe has to be explained by either physical necessity, chance, or design. A sintonia fina do universo, ela pode ser respondida por what is the first one? Physical necessity. Necessidade física. Chance. Chance é acaso or design. Ou design. And in the physics literature, there are very good articles against physical necessity and chance. E nos artigos de física há uma argumentação muito forte quanto o acaso ou necessidade física. I just finished reading Lewis and Barnes's book, A Fine-Tuned Universe, in which they discuss the current physics literature with respect to fine-tuning, and conclude with a chapter on whether or not theism is the best explanation. Eu acabo de ler um livro, could you repeat the name of the book? Yeah, Lewis and Barnes, two Australian physicists from the dois University físicos of Sydney. Australianos. The name of the book? And the book, I think it's called A Fine-Tuned Universe or something like that. A sintonia fina de universo, eu não me lembro se o título é exatamente esse. And they consider these three alternatives and have a very respectful discussion of theism. Eles consideram esses três argumentos e eles acabam tendo uma abordagem bem respeitosa para com o teísmo. So quite definitely, yes, these debates are spilling over into these other disciplines. Então, falando muito francamente, esse debate na filosofia está se derramando pelos demais departamentos. Boa tarde. Hello. Bem-vindo ao Brasil. Professor, como o senhor vê, na sua opinião, como filósofo e professor, qual seria o maior desafio ao pensamento cristão no século XXI? Seria o ateísmo nas universidades? Seria o avanço islâmico? Ou o comunismo? Oh. I think the challenges are of different sorts. Eu creio que os desafios são das várias matizes, vamos dizer assim. I do think that Islam presents a very difficult challenge socially and politically for the West. Eu creio que o islamismo apresenta um desafio social e político muito grande para o Ocidente. Given, for example, declining birth rates in countries like France, it's hard to imagine what France and other Western European countries are going to look like in 100, 300 years from now. Olhando para a taxa de natalidade decrescente de países como a França ou outros semelhantes, é muito difícil a gente imaginar o que vai ser a França daqui a 100 anos ou mais.
But I don't think that Islam represents a significant intellectual challenge. Mas eu não penso que o islamismo apresente um desafio intelectual. I would say that theologically, the most important challenge would be the challenge of religious pluralism. Eu creio que em termos teológicos, o desafio mais importante é o desafio das lutas, das batalhas. That is to say that there are multiple ways to find God, all of which are equally valid and legitimate. Ou seja, ou dizer que há várias maneiras de se encontrar a Deus e elas são todas legítimas. In the field of science, I think that brain science is probably the new frontier. Em termos de ciência, eu creio que a ciência da mente é a nova fronteira de desafio. We need Christian neurologists and philosophers of mind to be working on mind-body problems and the studies of the human brain. Nós precisamos de mais cristãos como neurologistas, como cientistas da mente para trabalharem a ideia do funcionamento de como é a nossa mente. So those would be a couple of the challenges. Então esses são alguns dos desafios que eu vejo. Again, communism isn't a significant intellectual challenge. O comunismo não é um desafio intelectual. Mas, given the enormous surge of power and influence in China, which remains committed to a Marxist and communist ideology, this poses, I think, a very significant military and political threat to the world's future. Eu creio que, levando em conta a posição forte que a China ocupa hoje no mundo, ela apresenta, em termos do regime comunista que ela tem, um desafio político e militar para o mundo. If I were Russian, I would be very worried. Se eu fosse russo, eu estaria muito preocupado. Boa tarde, Dr. Craig. Eu queria agradecer pela excelente palestra que o senhor nos ofereceu. A minha pergunta seria mais na área do seu argumento cosmológico. Eu queria saber que se a cosmologia oferecesse evidências para um universo eterno, sem levar em conta as objeções filosóficas a ele, o que implicaria no argumento cosmológico Kalam? O que implicaria em Deus como primeira causa do universo? Se você puder fazer essa pergunta em segunda, eu vou mais... Você fez em sexta e eu não consegui passar para ele. Se a cosmologia levasse a crer que o universo fosse eterno, o que implicaria no argumento cosmológico Kalam? O que implicaria... Show that universal is eternal. What would be the implication of the Kalam argument? Continua. O que implicaria como Deus sendo a primeira causa do universo? To show that God is the first cause of the universe. Oh, well, that's exactly what the Kalam cosmological argument seeks to demonstrate. É o que o argumento cosmológico Kalam procura demonstrar. If this argument is sound, then there exists. Se esse argumento é são, então existe a beginningless, um não princípio, uncaused, uma não causada, spaceless, if you tell me what it is, space. Yeah, if you tell me what it is, it helps me to go say the cause. You're looking for adjective. The cause. Okay, yeah. Existe uma causa. Could you repeat? Okay, that there's a cause which is beginningless. Que ela não tem princípio, uma causa que não tem princípio. Uncaused. Que não foi causada. Spaceless. Que não tem a dimensão espaço. Timeless. Que não tem a dimensão tempo. Enormously powerful. Totalmente poderosa and intelligent, e inteligente, creator of the universe, personal creator, que é um criador pessoal do universo. So this argument is very rich in its theological implications. Então esse argumento é muito rico nas suas implicações teológicas. If it's sound, it already winnows
the field of the world's great religions down to the great monotheistic faiths. Então, se isso faz sentido, então ele vai como que afunilar as religiões existentes às fés monoteístas. Judaísmo, Islã, or Christianity, ou cristianismo, or deism. ou deísmo. And to move beyond those, we need to look at the person of Jesus of Nazareth. E para a gente ir além disso, nós temos que olhar para a pessoa de Jesus de Nazaré.